Beleza. Vocês começaram lendo o capítulo lá do Miranda, mas eu vou tocar hoje em alguns tópicos que estão no capítulo seguinte. Então, só para a gente ficar, vocês terem conhecimento assim, dos termos, eu vou fazer uma breve exposição deles aqui e vou fazer uma breve revisão do que vocês já leram e também vou começar a entrar em alguns tópicos à frente. Então, o primeiro termo que eu vou apresentar para vocês hoje é o alongamento, que também é chamado de aspect ratio. Muitas vezes você vê nas bibliografias, a maior parte em inglês, então vou estar sempre botando os termos em inglês para vocês irem se acostumando. Que ele basicamente relaciona a envergadura com a corda. Então, para uma asa retangular, o aspect ratio é justamente a relação entre a envergadura e a corda. E nessa imagem a gente tem duas aeronaves, uma com um aspect ratio bem alto, que é essa da esquerda, e uma com aspect ratio mais baixo, que é a da direita. E eu acho que fica bem visível a definição de aspect ratio nessas imagens. O segundo termo é o afilamento, também chamado de taper ratio, e normalmente aparece como lambda nas bibliografias, que ele relaciona a corda da raiz com a corda da ponta. Então, à esquerda, a gente consegue ver um avião sem afilamento, ou com afilamento igual a 1, e à direita, a gente tem um avião com asa afilada, que possui um lambda menor do que 1. Então, beleza. Fazendo a breve recapitulação, vamos para quais são as forças presentes numa aeronave. A primeira delas, acho que a mais intuitiva, é a sustentação, que no voo reto e nivelado tem que se igualar com o peso, para o avião não subir nem descer. Temos também a tração, que é gerada pelos motores, e o arrasto, que a tração é igualada ao arrasto quando o avião está com velocidade constante. Beleza. Mas e no caso de um planador que não tem motor? A gente não tem tração. Como que ele voa? O avião cai por conta disso? Então, não. Na verdade, ele só não vai manter um voo reto e nivelado. Ele vai estar descendo. Então, continua a sustentação se igualando ao peso, quer dizer, não vai estar se igualando, porque agora você vai ter uma velocidade para baixo, e o arrasto vai estar se igualando a uma componente do peso, que vai estar fazendo o papel da tração. Que é uma coisa bem simples, que pode ser considerada da mesma forma daqueles planos inclinados que a gente via no colégio ou em Física 1. Vai surgir uma componente ali do peso vezes o seno, que vai ser o equivalente à tração nesse caso. Beleza. Vamos entrar agora em por que o avião voa. São basicamente dois motivos. O primeiro deles é a lei de Newton, que para cada ação tem uma reação. Ou seja, se vem um vento relativo para cá, ele vai ter uma velocidade para cima e para a direita, vai causar uma força para cima e para a direita ao bater no perfil, ou na asa, que é justamente a sustentação e o arrasto que vai surgir a partir daí. O segundo motivo para o avião voar é a equação de Bernoulli, que fala sobre o efeito Venturi, que está relacionado também com a conservação de massa. Por exemplo, se eu tenho um cano que entra 1 kg de água por segundo, tem que sair 1 kg de água por segundo. Para o avião é a mesma coisa, tem essas duas linhas aí, a azul e a vermelha. Então, vamos supor que entrem 2 moléculas de ar por segundo e saiam 2 moléculas de ar por segundo. Se uma faz o caminho azul, que é um caminho grande, e demora 1 segundo, ela vai ter uma determinada velocidade. Se a outra faz o caminho vermelho, que é um caminho menor, e tem que fazer no mesmo segundo, ela vai ter outra velocidade. Então, na parte de baixo, que é o intradorso do perfil, a gente vai ter uma velocidade menor, e na parte de cima, que é o extradorso do perfil, a gente vai ter uma velocidade maior. E por Bernoulli, onde a gente tem maior velocidade, a gente tem menor pressão. Então, justamente por essa diferença de pressão, que é a chamada pressão dinâmica, a gente tem a área da asa, que é responsável por fazer essa força. Então, multiplicando a pressão vezes a área, a gente gera uma força para cima. Então, são esses dois motivos, basicamente, que fazem um avião voar. Agora eu vou entrar num outro conceito, que é o conceito de camada limite. Por exemplo, se eu tenho um avião voando aqui, obviamente o ar em volta dele
está sentindo a presença do avião. O ar está sendo incomodado pelo avião. Mas até onde esse ar está sendo incomodado? O ar que está lá no Japão não está sentindo o avião que está aqui. Então, é basicamente essa a definição de camada limite. Então, nessa imagem, a gente pode ver aqui um perfil de velocidade contínuo vindo, mas como ele encosta nessa placa plana, que poderia ser o avião, ele começa a ser desacelerado na região que está em contato com essa placa plana, principalmente por causa da viscosidade do fluido. E aí, o ponto em que por definição, o ponto em que essa velocidade que está nessa parte parabólica chega a ser 99% da velocidade plana, né, que não sente a placa, é o ponto que a gente chama da posição da camada limite, espessura da camada limite. Então, nessa imagem, a gente tem aqui tracinhos para diversos instantes de tempo, e isso junto aqui dá a camada limite nessa placa, esse conjunto de pontos aqui. E tem formulações para calcular a espessura disso e tal, mas não vem ao caso hoje. Ó, aqui tem um breve vídeo que dá para mostrar isso. Veio um perfil plano de velocidade, mas que conforme ele foi encostando na placa, ele foi sentindo essa placa até uma determinada altura. E a partir dessa altura, é como se não tivesse a placa, ele segue aproximadamente plano. Então, basicamente, isso é a camada limite. Beleza. Agora vamos falar sobre o descolamento da camada limite. À esquerda, a gente tem um carro, entre aspas, popular, que é o Golf, que é um carro que não foi projetado para altas velocidades. Então, ele não tem tanta preocupação com a parte aerodinâmica. Então, lembrando lá de Bernoulli, que eu mostrei, vem aqui uma linha de corrente, um fluido. Esse carro está num túnel de vento e eles botam uma fumaça para que a gente possa ver o escoamento. Então, a gente consegue ver aqui uma dessas linhas de fumaça. Aí ele bate no capô, ele é acelerado, então ele fica colado no capô do carro, passa pela para-brisa, acelerado mais ainda, continua pelo teto e no final passa reto. Por que ele não desce? Bom, é simples, porque a pressão aqui em cima é basicamente igual à pressão aqui embaixo. E se a gente sabe que na parte de cima a gente tem baixa pressão, e a pressão de cima aqui é igual a essa pressão atrás, a gente sabe que tem uma parte de baixa pressão atrás do carro. E isso é basicamente o que gera arrasto. A gente tem alta pressão na frente, baixa pressão atrás, a gente tem uma força para trás. Então, grosseiramente falando, toda essa área preta aqui é arrasto. Já aqui à direita temos uma Mercedes, que já é um carro mais elaborado, que é um carro de corrida, que os engenheiros se preocuparam em projetar ele para altas velocidades e para reduzir o arrasto. Então a gente vê a linha de corrente, sobe, passa aqui pelo capô, é acelerado, passa pelo teto, é acelerada, mas depois do teto, aqui no para-brisas traseiro, eles se preocuparam em fazer o carro num formato que desacelere gradualmente esse escoamento, para ele não descolar como aconteceu no Golf. Então, vocês podem ver que atrás do carro fica uma área preta muito menor que a do Golf. Então, esse carro vai ter um arrasto muito menor do que o Golf. Beleza. E como a gente mede isso, né? Vai separar, não vai separar? Como que a gente sabe disso? E aí que entra o número de Reynolds. O número de Reynolds é uma dimensional que, por definição, dá a relação entre forças inerciais e forças viscosas. Ou seja, olhando aqui embaixo, esse é basicamente um perfil com um perfil plano de velocidades vindo, e aqui é uma demonstração da camada limite. A parte que está em contato com o perfil, pode ver que ela vai sendo desacelerada. A velocidade que a gente tem nessa primeira parábola aqui é 1, e na segunda aqui já é menor. Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse aí que eu estou apontando. E aqui já fica menor a velocidade. Já nesse terceiro, a velocidade chega a estar para trás. Então, aqui é onde a gente chama de... É a parte que faz o descolamento da camada. A partir daqui, que a velocidade é 0, aqui vai fazer o contrário, que é onde cria a famosa bolha de separação,
Isso aqui também gera arrasto. Então, se eu tenho as forças inerciais e as forças viscosas, essa parte aqui embaixo que freia o fluido é justamente a força viscosa. E a força inercial grosseiramente falando, é como se fosse a massa vezes a velocidade, vamos dizer assim, a quantidade de movimento. Então, quanto mais força inercial, mais o fluido vai tender a ficar embalado. E a força viscosa é o que freia. Então, se o Reynolds é baixo, a gente tem mais forças viscosas do que inerciais. Então, tende a frear o escoamento e ele vai descolar antes. Se a gente tem um Reynolds mais alto, ele vai ter muita força inercial e pouca força viscosa, ou seja, ele não vai ser muito freado por conta da viscosidade, ele vai tender a ficar embalado e colado no perfil de escoamento. Que é o que a gente pode ver nessas duas imagens. A gente tem dois cilindros vistos de cima, sujeitos a um escoamento, a dois números de Reynolds diferentes. Na da esquerda a gente tem no Reynolds baixo, então dá para ver ali a região da esteira, que é essa parte turbulenta atrás do cilindro. É uma região grande, que a gente tem muito arrasto. E na parte da direita a gente está num regime com Reynolds mais alto. E por conta disso acaba se reduzindo essa região de esteira, porque a camada limite vai ficar colada mais tempo no cilindro. Inclusive, voltando aqui só por curiosidade, em carros sedã normalmente não tem limpador de para-brisa no vidro traseiro, justamente por isso. Porque como o ar ainda está acelerado aqui e colado, o próprio ar consegue tirar as gotículas de água. Continuando. Então, essa imagem aqui dá para explicar também por que as bolas de golfe têm aqueles furinhos. Aqueles furinhos nada mais fazem do que aceleram o escoamento. Então, aqui na fórmula do Reynolds, que tem a velocidade no numerador, quanto maior a velocidade, maior o Reynolds. Então, se a gente tem o escoamento acelerado, ele vai tender para esse caso da direita ao invés desse da esquerda. Então, você acaba reduzindo o arrasto e consegue aumentar consideravelmente o alcance da sua tacada. No aerodesign, aí acontece a mesma coisa. Eu tracei aqui nessa imagem, no XFLR5, que é o tópico de hoje, o nosso perfil que a gente usa em nossos aviões para dois regimes de Reynolds diferentes. Em cima eu botei no Reynolds baixo, embaixo eu botei no Reynolds mais alto. E vocês podem ver a mesma coisa do que visto lá na parte dos carros, que acontece um descolamento da camada limite, gerando uma área aqui entre a camada limite e o perfil. E essa área aqui é basicamente arrasto. Já no regime de Reynolds mais alto, a camada limite está colada por mais tempo, só se descolando aqui no finalzinho, e a área de arrasto aqui é muito menor do que a área que a gente tem em cima, que descolou bem antes. E a importância do número de Reynolds também é que não só para o arrasto, mas para o coeficiente de sustentação. Porque para gerar sustentação, a gente precisa que o ar passe certinho por essa geometria que foi precisamente calculada e testada. Só que quando o escoamento descola, ele não está seguindo essa geometria do perfil. Então você passou um tempão lá calculando, fazendo um perfil ótimo, e no final das contas o ar não obedece ele. Então, se o escoamento não está colado no perfil, ele tende a não funcionar naquele regime. Beleza. Um outro tópico que eu vou entrar agora é sobre uma outra forma de arrasto. É sobre o arrasto induzido. Se a gente sabe que na parte de baixo da asa tem alta pressão e na parte de cima tem baixa pressão, por isso que o avião voa, por que o ar que está aqui na ponta não tende a escapar para a parte de cima? E esse é o ponto, ele escapa. E quando ele escapa, ele acaba criando um vórtice na ponta de asa, que também é chamado de arrasto induzido, que é responsável por grande parte do arrasto da aeronave. Então, basicamente, esse arrasto induzido vai depender da relação de pressão entre a parte de baixo, intradorso, e a parte de cima, extradorso, da asa. Então, enquanto maior essa diferença de pressão e força, principalmente na ponta da asa, maior o arrasto induzido.
Aqui podemos ver uma imagem real desse fenômeno, que tem um avião comercial, dá para ver aqui na pontinha da asa um pequeno vórtice, e lá para trás dá para ver que ele é bem grande. E dá para notar também o sentido dele. Se o escoamento sai da parte de baixo para a parte de cima da asa, ó, aqui atrás dá para ver que ele também segue esse sentido horário. E para outra asa a mesma coisa, ele vai sair da parte de baixo para a parte de cima, fazendo vórtice no sentido anti-horário. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como o arrasto induzido rouba a energia assim, do avião, vamos dizer, mas vocês podem ver por essa imagem que uma grande quantidade de ar atrás do avião está mexida, né? Tá com um vórtice. E essa energia do vórtice tem que vir de algum lugar. E essa energia vem do avião. E a gente não quer que a energia do avião vá para nenhum outro lugar no seu avião. Então, é basicamente isso que vai fazer o avião perder energia para o arrasto induzido. Por conta disso, a indústria aeronáutica criou algumas soluções para isso, para reduzir esse arrasto induzido. E esse arrasto induzido, como eu falei, ele depende muito da diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso, que também está relacionado com o CL, que é o coeficiente de lift, que é justamente o que faz gerar essa pressão. Então, basicamente, enquanto maior o CL do avião, mais arrasto ele vai ter. Então, você perde eficiência. O que a indústria aeronáutica fez para contornar esse problema? Para você poder manter um CL relativamente alto e diminuir esse arrasto induzido. Nessa imagem, a gente tem um avião que é o 787, e na ponta da asa dele você pode ver que ela é levemente curvada para trás e tem um biquinho aqui. Isso é um dispositivo de ponta de asa criado pela Boeing, justamente para fazer uma transição mais gradual desse ar do intradorso para o ar do extradorso. Da mesma forma, temos nesse avião aqui, que é o A350, que eu acho que aqui o funcionamento fica um pouco mais intuitivo de ver, que é uma região bem curva, que possibilita o ar do intradorso aí escorregando por ali, por essa pontinha, e se misturando aos poucos com o ar do intradorso. Pode parecer besteira, assim, mas no caso do nosso avião, o avião que a gente fez em 2019, em relação à asa, o arrasto induzido é cerca de 80% do arrasto total. Então é bastante coisa mesmo. E teve um avião da Embraer, tem um avião agrícola, o Ipanema, que teve redução de 50% do combustível só por botar um dispositivo desse na ponta de asa. Era um avião agrícola e tal, não é comercial, o pessoal fez um avião mais simples para ele ser mais barato. Mas quando resolveram fazer um estudo de caso e para ver se compensava fazer um projeto desse, que pode parecer um negócio simples, só botar um negocinho ali na ponta da asa, mas o cálculo por trás disso é bem complicado. Então, tempo é dinheiro, né? Então foram analisar se realmente era vantajoso botar isso no Ipanema e perceberam que era, e quando implementaram, descobriram não, mas foi calculado, isso causou uma economia de combustível de 50%. Então, só por você ter um negocinho desse na ponta da asa do seu avião, economiza metade do combustível que ele gastava antes. E aqui a gente tem um A321 que mostra um tipo diferente, mas que é basicamente a mesma coisa. E com isso eu entro na parte da distribuição de sustentação na asa. Aqui no eixo X, a gente tem como se fosse o meio do avião, aqui o root, que é a raiz, e aqui no final o tip, que é o final da asa. Seria a semi-envergadura, que seria meio avião só nesse gráfico. E para imaginar o avião inteiro, espelha ele para a esquerda. E aqui a gente vê como que a distribuição de sustentação se dá para diferentes tipos de asa. A gente tem aqui lambda igual a 1, que é a asa retangular, que eu falei lá no início. Então, vem aqui praticamente constante a sustentação e na ponta decai. Esse decaimento aqui não é um retângulo perfeito justamente por causa daquele returbilhamento que tem lá
na ponta de asa. Acaba um ar meio que voltando e diminuindo a sustentação ali, que vocês vão ver no próximo capítulo do Miranda. E temos também aqui uma asa com lambda igual a meio. Vocês podem ver que ela passa aqui na ponta, ela gera menos sustentação, como é de se imaginar, já que tem menos asa aqui, né? Ela é mais afilada, tem menos corda. E aqui embaixo seria uma asa hipotética de lambda igual a zero, o que não existe, porque não tem como a gente ter uma corda zero no final da nossa asa. Mas podem ver que ela vem e decai muito aqui no final. E como eu falei, o arrasto induzido depende justamente dessa diferença de pressão no final da asa, para o ar do intradorso fluir para o intradorso. Então, olhando só por aqui, a gente pode ver que a asa com lambda igual a zero vai ter menos arrasto induzido do que a asa com lambda igual a 1, porque a pressão aqui na ponta é menor do que a pressão na ponta lá de cima. E aí eu aproveito para responder também a pergunta que, se eu não me engano, foi do Rafael, que perguntou sobre a asa elíptica. A asa elíptica é essa daqui, com a linha um pouco mais grossa. Vocês podem ver que ela gera mais lift do que a asa retangular, aqui na maior parte do tempo. Ó, até aqui. Pode ver que ela gera mais lift do que uma asa com afilamento zero, do que a asa com afilamento meio, vem até aqui. Ela gera... Não, ela só não ganha do afilamento zero, mas que é uma asa que não existe. Então ela vem aqui com uma quantidade grande de sustentação. Vou desprezar esse lambda zero. Então ela está aqui ganhando de todo mundo por muito tempo. Ela está em cima de todo mundo. Aí aqui ela perde um pouquinho para retangular. Mas aqui no final ela decai antes de todas. Então, justamente por decair rápido aqui, você diminui a diferença de pressão na ponta. Então você diminui o arrasto. Por isso que a asa elíptica é tão eficiente. Só que na prática a construção de uma asa elíptica é bem complicada, justamente por essa ponta ter uma variação de corda muito grande, e aí fica complicado de botar uma longarina lá dentro, de dimensionar os perfis e tudo mais. Então aqui eu... Matheus, Oi? desculpa interromper, rapidinho. É que eu tenho uma dúvida aqui. Tem alguns aviões, acho que o A320, alguns, que eles têm tanto essa dobra para cima quanto para baixo. Tem a mesma funcionalidade do que essa que você mostrou para cima só? Não sei Sim, se você a já viu função também. é justamente a mesma. Eu mostrei ali 3 tipos diferentes, né? Que tem, eu mostrei o A350, o 787 e o A321. Vocês podem ver que eles têm a mesma função e são completamente diferentes. O, o 787 é para trás, aquela curvinha, aquele biquinho. O, o A321 é meio que reto para cima e o A350 é curvado também. Então são geometrias totalmente diferentes para a mesma função. Esse que é assim, o A320, ele tem para baixo também, é a mesma coisa, só que a Airbus achou uma solução melhor, tipo, foi projeto deles, eles acharam que essa geometria seria melhor para aquele projeto. Mas a função é justamente essa. Então, prosseguindo aqui, eu mostro, peguei essa imagem lá do Miranda, são os 4 principais tipos de asa para velocidades abaixo da velocidade do som, que é retangular, trapezoidal, mista e elíptica. Então, acho que se vocês entenderam o que eu falei no último slide, vocês vão conseguir ver que a retangular vai ter menos eficiência do que uma mista, por exemplo. Porque ela vai ter bastante sustentação na raiz, no meio dela aqui, e vai seguir a sustentação para a ponta. Isso é bom, você ganha muita sustentação. Só que você vai causar uma diferença de pressão muito grande na ponta, o que gera muito arrasto. A trapezoidal vai gerar bastante sustentação na raiz, e conforme chega para a ponta, tem esse afilamento, ou seja, redução de corda, e justamente por conta disso você consegue diminuir a diferença de pressão na ponta, gerando mais eficiência, menos arrasto.
A mista é quando você quer juntar justamente as propriedades da retangular com a trapezoidal. Você quer manter um lift alto por bastante tempo aqui na raiz e você precisa de alguma eficiência no seu projeto, então você acaba fazendo um afilamento aqui mais para a região da ponta, que é o caso do nosso avião, né? A gente faz justamente isso, a gente tem que manter... Nossos projetos são sempre de levar peso, basicamente, então a gente tende para asa retangular. Só que como a gente tem que ter uma certa velocidade, que se o avião voar muito lento, o próprio vento pode derrubar ele, como aconteceu com a gente no Campeonato Mundial do ano passado. Só que não foi um ventinho qualquer, foi um vento de 16 metros por segundo, que daí mais de 50 quilômetros por hora. O avião alinhou com o vento, a velocidade relativa caiu, o avião caiu junto. Então a gente diminui a corda na ponta para conseguir aumentar a velocidade máxima do avião. Porque, né, pensando lá no balanço de forças, a velocidade máxima é dada quando a tração, que empurra o avião para frente, se iguala ao arrasto, que puxa o avião para trás. Então, se a gente consegue diminuir o arrasto, a gente consegue diminuir, aumentar a velocidade máxima. E se a gente consegue aumentar a velocidade máxima, a gente consegue aumentar a distância, entre aspas, da velocidade máxima e a velocidade de stall. Eu acho que vocês já sabem qual é, né? A velocidade mínima que o avião consegue voar. É a velocidade que o peso se iguala à sustentação. Então, quando você consegue diminuir o arrasto, você consegue aumentar a velocidade máxima, dando mais segurança para o seu projeto. E a elíptica está aí, que é a asa mais eficiente de todas, porque ela consegue ter meio que um mix dessas asas aqui, só que de uma forma mais gradual. Aqui, vamos dizer que ela é um pouco retangular e vai afilando, mas de uma forma bem linear, assim. A aerodinâmica não gosta de quinas, de quebras de geometria e tal. Então, por isso que a asa elíptica é tão boa. Rafael levantou a mão, pode falar aí. Quando eu cheguei nessa parte do livro, eu tava olhando e lembrei que, tipo, os caças, eles usam aquela asa, tipo, em delta. Certo. Só que eu nunca vi, tipo, algum avião na aero desse tipo. Tipo, vocês não usam? Ou não é jogo fazer? Sei lá. Então, essa asa em delta, e tem também as asas ogivais e tal, elas são muito boas, só que para regime supersônico. Quando você voa acima da velocidade do som, que está em 340 metros por segundo, que está longe de ser o nosso caso. Então, assim, eu falei um pouco rápido, mas a gente tem algumas formas de arrasto. A gente tem aquele arrasto viscoso que eu mostrei lá na placa, no ar passando pela placa, que faz aquela parte parabólica, que é o arrasto de fricção. É meio que o ar se esfregando no seu avião. É uma forma de arrasto. Outra forma de arrasto que a gente tem é o arrasto de pressão. Pensa, por exemplo, um ônibus andando em alta velocidade. O para-brisa dele está meio que atropelando toda a parte de ar ali da frente. Então, você acaba criando uma pressão muito grande na parte da frente do seu ônibus. Já nas laterais, você vai ter justamente o arrasto de fricção. Sim. Então, basicamente, o que acontece no regime subsônico, que é o nosso caso, é que o arrasto de fricção predomina no arrasto de pressão. E no regime supersônico, o arrasto de pressão predomina no arrasto de fricção. Por isso que você pega esses aviões que voam acima da velocidade do som, os caças, o Concorde e tudo mais, vocês vão ver que o nariz do avião é bem pontudo, que é justamente para quebrar a onda de choque causada por estar acima da velocidade do som. E essa onda de choque nada mais é do que arrasto de pressão. E Sim, sim, quando aqui. você está voando abaixo da velocidade do som, como é praticamente todos os aviões que a gente conhece, né, da aviação comercial, tudo mais, você vê que o nariz do avião é mais arredondado. Pega um Airbus aí que você vê que é bem arredondadinho o nariz dele. Porque o formato arredondado, né, idealmente o formato de gota, é um formato bom para o arrasto de fricção. E o formato pontudo, ele é bom para o arrasto de pressão, porque ele meio que fura essa parede aí de ar. Então, a asa delta e ogival é justamente pensando nisso.
é um formato que favorece a redução de arrasto quando você está em regime ultrassônico. Isso aqui. Obrigado. Pô, beleza. Seguindo aqui. Então, eu acho que depois disso, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou entrar nas equações principais. Lembrando que eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês, então não precisem anotar, mas acho bom ter um caderninho também, para vocês estudarem futuramente. É sempre bom para consultar. A gente tem aí a equação que dá a força na asa, né? Ou em qualquer superfície, que é a força de sustentação. Que ela é meio de ρ, que é a densidade do ar, vezes o S, que é a área da asa, o CL, que é o coeficiente de lift, que vocês já devem saber o que é, e a velocidade ao quadrado. A fórmula para o arrasto é basicamente igual, só que você troca o CL por CD, que é o coeficiente de arrasto. Eu vou pular essa de momento agora, chegando na de eficiência. O que seria eficiência? É a razão que você tem de força de sustentação sobre a força de arrasto. Você pega as duas equações, que são basicamente iguais, corta todos os termos, vai chegar em CL por CD. Uma definição de eficiência muito dada, principalmente para o pessoal de termodinâmica, é que eficiência é o que você quer sobre o que você paga. Então, nesse caso, você quer do avião, você quer que ele voe, você quer sustentação, o que você paga? Combustível. E quem que se iguala à força de arrasto? A tração, que é gerada pelo motor que gasta o combustível. Então, podemos ver que tá certo isso, né? Que as definições são equivalentes. Essa equação de momento da asa é porque a asa, além de ter forças, ela possui também momento. Que a equação, você pode ver que é basicamente a mesma, só que em vez de CL ou CD, a gente tem o CM, que é o coeficiente de momento. Só que, se essas equações têm dimensão de força, tem que multiplicar por algum comprimento para chegar em momento, né? Momento é força vezes distância. Aí entra o Mach, que é a corda média aerodinâmica, que eu vou explicar brevemente no próximo slide, mas não é o foco de hoje. Isso aí seria mais da parte de estabilidade e controle. Isso pode ser explicado lá futuramente, mas hoje eu vou focar mais na parte das forças. E aqui do lado direito, a gente tem a equação que nos dá o coeficiente de arrasto induzido, que é aquele causado pelos vórtices na ponta de asa, que, como era de se imaginar, depende do CL no numerador. Quanto maior o CL, maior o seu arrasto. E esse CL está ao quadrado. E no denominador a gente tem π, que é a constante, esse E, que é o chamado fator de Oswald, que eu não vou entrar nele hoje, mas ele basicamente diz aquilo do gráfico da distribuição de sustentação. Ele diz como a sustentação está distribuída ao longo da asa, o que também era de se esperar, né, já que a gente viu que isso influencia no arrasto induzido. E o AR, que é o Aspect Ratio, que eu apresentei para vocês lá no início. Então, depois vocês olhem para essas fórmulas aí, pensem um pouquinho o que influencia em quê. Mas, já dando um spoiler, vai ter um projetinho para vocês, então vocês vão ver isso na prática. Embaixo tem a fórmula de Reynolds, que eu já tinha apresentado, mesma coisa. Densidade do ar, velocidade. Esse D seria um comprimento característico. No caso de uma placa plana, seria o comprimento da placa. No caso de um cilindro, seria o diâmetro. No caso do avião, seria a corda. Só que quando a corda varia, né, que é o caso da asa mista, da asa elíptica, da asa trapezoidal, esse comprimento a gente usa muitas vezes a corda média, se quiser fazer uma aproximação para o avião inteiro. Mas a gente, como engenheiro, tem sempre que ver o caso crítico. E o caso crítico vai ser na menor corda. Okay? A gente viu que a gente quer sempre um Reynolds alto. Então, se você diminuir esse comprimento característico, você cai o Reynolds, que a gente não quer. Então, o caso crítico é justamente na corda da ponta. E vocês vão ver daqui a pouco na parte do XFLR5, que se você tiver um Reynolds muito baixo, a camada limite descola, como a gente já viu, e isso faz o perfil parar de funcionar completamente. Então, o avião pode estolar. Estolar é perder a sustentação. Então, se ele vai estolar, vai ser sempre pela ponta, que é onde você vai ter a menor corda. E é perigoso, porque na ponta é onde fica o aileron também. E se você perde a sustentação na ponta, você perde
o funcionamento do aileron. Então o avião cai e você não consegue voltar com ele. Tem que pensar nisso na hora do projeto. Embaixo, lambda, que eu falei lá no início também, que é a corda da raiz, da ponta sobre a corda da raiz. Tá aí C-tip, que é ponta em inglês, sobre CR, que é o C-root, que é raiz em inglês. E embaixo, para fechar, o aspect ratio, ou alongamento, e o lambda é o afilamento. O aspect ratio vai ser a envergadura ao quadrado sobre a área. Na asa retangular, você pode usar como envergadura sobre a corda, e na asa, em qualquer outra asa, você pode usar a envergadura sobre a área. Então, seguindo aqui, só para fechar, o Mach, nesse caso é outra imagem também do Miranda, que na verdade ele não está mostrando a corda média aerodinâmica, ele está mostrando a corda média geométrica, que nesse caso nada mais é do que a média das cordas. Eu costumo chamar Mach de corda equivalente, então corda da asa retangular equivalente. Qual corda você teria para o seu coeficiente de momento se toda a sua asa fosse retangular? Obviamente, ela tem que ser maior do que a menor e menor do que a maior. Mas não é assunto para hoje. Então, beleza, eu falei lá de aquela equação do lift, meio de ρ, v quadrado, CL. Muito fácil. Muito fácil avião, então. Mas o ponto é, como que eu descubro o CL? Esse CL não é um parâmetro fácil de descobrir, nem o CD, CM, todos esses outros. Tem algumas formas da gente descobrir. A primeira que eu vou apresentar é essa que está aí na imagem, que é um túnel de vento. Sem dúvidas, a melhor das formas, porque ela vai te dar o resultado exato, experimental. Então, nessa imagem, a gente tem um avião, que é o último avião que a Embraer fez, o KC-390, num túnel de vento deles lá. Esse avião está em escala, mas eles tomaram cuidado em manter a velocidade do escoamento de forma a manter o número de Reynolds. Então, se o avião diminuiu, a corda diminuiu, mas eles compensaram, por exemplo, na velocidade do escoamento para manter o mesmo regime de Reynolds e estudar o funcionamento do avião. E isso nada mais é do que uma sala muito grande que tem uns ventiladores que geram um ar perfeitamente laminar, bem comportadinho, que no caso normal, né, a gente tem o ar parado e o avião andando. Aqui a gente faz meio que o contrário. Então a gente para o avião e anda o ar. Então, para ficar como se fosse o caso do ar parado e o avião andando, a gente tem que fazer um ar muito perfeitinho para simular isso. E como vocês devem imaginar, esse túnel de vento a gente não tem, apesar de que a gente gostaria muito. Isso, além de custar alguns milhões, é do tamanho de uma casa, então é inviável para a gente. Mas é sem dúvida a melhor forma de obter esses coeficientes. A segunda forma que eu vou mostrar é o CFD, ou Fluido Dinâmica Computacional, que nada mais é do que um túnel de vento virtual. Você faz sua geometria, o quão complexa ela for, bota lá no CFD, o computador vai resolver um monte de equação super difícil e no final ele vai te dar as forças, todos esses coeficientes que a gente quiser. Essa imagem aí é um CFD que eu fiz do nosso último avião de 2019. E tem também uma outra forma, que é o XFLR5. Ela, sem dúvida, é a menos precisa dessas três que eu mostrei, mas é a mais prática. O CFD demora muito para rodar. Conversando uma vez com alguns engenheiros lá da Embraer, eles falaram que no desenvolvimento desse KC-390, eles deixaram rodando num computador com 160 processadores, ficou um mês rodando o CFD para eles terem esses dados. Então, eu acho que dá para imaginar que a gente não tem um computador com 160 processadores, nem um mês para perder com isso. Então, a gente usa muito o XFLR5 para fase de projeto. A gente já acaba fazendo muitas vezes vários aviões e depois escolhendo um deles, o que não daria para fazer no CFD. Por exemplo, se a Embraer ficou um mês rodando o avião, e depois, ficou ruim, vamos fazer outro. Ficou ruim, vamos fazer outro. Já foi um ano aí. E o XFLR5, apesar Cara, te interrompendo aqui, qual software de CFD você usa? A gente usa o Fluent. O Ansys. Beleza.
Então, o XFLR5 é com certeza o menos preciso deles, mas ele tem uma precisão bem boa, principalmente para a parte linear das curvas. E é como a gente estima esses coeficientes. Aí depois que o projeto já está todo certinho e tal, a gente faz o CFD para refinar a nossa análise, basicamente. Então, bom, vou mostrar para vocês como que usa o XFLR5. Então, antes de tudo, vou abrir aqui o Google, porque eu preciso usar o XFLR5 para rodar algum perfil. E eu não tenho nenhum perfil agora. Então, o que eu vou fazer é escolher algum perfil para rodar. Tem um site que é o Airfoil Tools, que ele tem um banco de dados disso. Então, se basicamente botar no Google Airfoil Tools e o nome de um perfil, vou botar aqui o Selig 1223, que é... Isso agora para vocês é meio que um mistério, mas vocês vão se acostumando. Esse Selig é o perfil mais manjado do Aerodesign. Assim. E aqui a gente pode ver ele. Aqui dá uma pequena mostra, né? A cara do perfil. Deixa eu baixar aqui. Ficou de fora, tem coisa na frente. Ele mostra aqui, dá um preview pra gente do perfil. Ele dá os pontos que compõem esse perfil. Ele é todo discretizado, ele dá ponto a ponto. E aqui embaixo ele dá uma amostrazinha dos parâmetros dele. Então, a gente tem aqui CL alfa para diversos reinos, que a gente pode escolher aqui em cima, marcando essas bolinhas. CL por CD, que é a famosa polar de arrasto. CL por CD alfa, que é a curva de eficiência por alfa. E o CD alfa. Então, por meio desse site, a gente consegue já... E aqui embaixo o CM também. Já consegue fazer uma pré-análise do que a gente quer. E ele dá também alguns perfis parecidos. Você, se está mais ou menos funcionando, deixa eu ver alguns parecidos aqui e ver se melhora ou piora para esse meu caso. E aí, como eu falei lá, o Reynolds influencia em como funciona, né? Então, aqui a gente tem curvas para vários Reynolds. Aqui embaixo, na curva de arrasto, esse aqui é o menor dos Reynolds, esse aqui é o maior dos Reynolds. Então, como eu mostrei justamente pelo descolamento da camada limite, quando você aumenta o Reynolds, você diminui o arrasto. Então, você aumenta a eficiência também, que é o que está nesse gráfico. E na CL alfa, como eu falei, o perfil não funciona bem se a camada limite não estiver bem colada naquela geometria que foi projetada justamente para isso. Então, se você está num Reynolds baixo, a curva de CL alfa fica toda esquisita aqui. Ó. E quando você está num Reynolds bom, ela já tende a ficar aqui com essa parte linear e fazendo essa curvinha no final. Então, por exemplo, grosseiramente falando aqui, eu posso olhar esse perfil, a curva azul está ruim, essa curva, sei lá, amarela aqui está ruim também, e a partir dessa cinza ele começa a funcionar bem. Então, a primeira não, a segunda não, a terceira sim. Então, a partir de 200 mil de Reynolds, eu posso usar esse perfil. É uma das coisas que a gente tem que considerar na análise. Tá, e como que eu boto esse perfil lá no meu XFLR5? Basicamente, copio esses pontos, abro o bloco de notas, salvo lá esses carinhas, arquivo, salvar como. Aqui na hora de salvar, vou dar o nome dele, que é o Selig, e tem que salvar com .dat. O XFLR5 só reconhece a extensão .dat. Então, beleza, salvei agora o Selig. Só por comparação, eu vou mostrar para vocês aqui um outro perfil. Esse perfil aqui é simétrico, é o NACA 0012. Só informativamente, no NACA, quando ele é de 4 dígitos, os 2 primeiros dígitos estão relacionados à assimetria dele, é 0, então ele é simétrico, e os 2 últimos estão relacionados à espessura. Então, a espessura dele vai ser 12% da corda. Como a gente viu, como é de se imaginar, esse cara vai ter CL 0 em alfa 0, porque ele é simétrico. Já no Selig, quando o alfa é 0, a gente já tem algum CL aqui, ó.
acima de 1, inclusive. É um CL relativamente alto. E já para o NACA, no CL0 ele vai ter, no alfa 0 ele vai ter CL0, e o CL máximo dele é um pouco acima de 1. Então você vê que é um perfil com muito menos sustentação, mas justamente por isso, se for ver a curva de arrasto, ele vai ter bem menos arrasto. E só adiantando para vocês que perfis simétricos, perfis com pouco camber, pouca espessura, eles funcionam melhor em baixos Reynolds. E perfis assimétricos precisam de Reynolds maiores para funcionar. Justamente por conta daquilo que eu falei, do descolamento da camada limite. Se a gente pega um cara que é muito curvo, o escoamento bate aqui, ele vai querer sair reto aqui pela tangente. Mas se você tem um número de Reynolds bom o suficiente, ele vai acompanhando. Então, perfis com muito camber, como esse daqui, que é muita curvatura, precisam de Reynolds maiores. Eu tinha falado aqui 200 mil, vamos ver lá no NACA para comparar. Aqui, basicamente, todas as curvas estão parecidas, né? Estão com essa parte linear aqui. E o primeiro está aqui em 50 mil de Reynolds, que é um Reynolds bem baixo. Mostrar para vocês também um possível erro que pode acontecer aqui. Vou botar Airfoil Tools. E vou botar um perfil que eu sei que está errado aqui, que é o Clark Y. Joguei no Google. Porque aqui no Selig, quando eu peguei esses pontos, a gente vê X e Y. X é 1, Y é 0. Então a gente está aqui. O que acontece? X diminui, Y aumenta. Então a gente está vindo para a parte de cima aqui, no extradorso. Beleza, a gente vai descendo até que a gente chega aqui no 0. Aqui não é 0 absoluto, mas é praticamente 0. Que é esse ponto. E depois disso, X aumenta, Y diminui. Ou seja, ele está vindo para cá, para baixo, e depois vai voltar a subir. Ou seja, é uma curva contínua. A gente saiu do bordo de fuga, passou pelo extradorso, foi para o bordo de ataque, passou pelo intradorso, voltou para o bordo de fuga. Isso funciona, o XFLR5 entende isso. Mas se eu abrir esse perfil aqui, que é o Clark Y, muito utilizado para aeromodelismo, pode ver que a curva sai do 0, 0, que é aqui no bordo de ataque, X aumenta, Y aumenta, ou seja, está vindo para o extradorso. Ele vai seguir, vai chegar no 0, vai chegar no 1 e 0, que é esse ponto final, e depois ele não volta aqui, X diminuindo, Y diminuindo. Ele já se teletransporta direto para o 0, 0. Ou seja, ele sai do bordo de ataque, passa pelo extradorso, vai para o bordo de fuga, vai para o bordo de ataque, e depois X aumenta, Y diminui. E depois ele vai para o intradorso até o bordo de fuga de novo. Então você acaba fazendo meio que um Z aqui. E isso o XFLR5 não entende. Então, se você pegar algum perfil e ele não estiver entendendo, provavelmente o problema é justamente esse. E aí você pode pegar metade desses pontos, jogar no Excel ou qualquer coisa assim, só inverter, botar o último como primeiro e assim por diante que vai funcionar. Bom, vamos para o software propriamente dito, que está aqui, o XFLR5. Ele é bem leve, acho que são 160 MB. É só um executável, não é um arquivo grande. E essa tela preta aí é ele. Para dar início, arquivo, file, e a gente vai ter que adicionar alguma coisa. Então vamos aqui, open, vou abrir, e eu vou escolher algum perfil para abrir. Vou escolher o Selig, que é aquele que a gente salvou. Beleza, abrir. E ele vai ficar com essa tela aqui que não tem nada. A gente tem alguns menus, se a gente vier aqui em File, a gente tem aqui ó, o Ctrl 1, Ctrl 3, Ctrl 5 e Ctrl 6. O primeiro a gente consegue fazer uma análise do perfil em si. O segundo a gente raramente usa. Esse terceiro, aqui a gente faz o projeto do perfil em si, tipo, da geometria dele. Aí aqui a gente faz a análise do perfil. A gente pega lá o CD, o CL e tudo mais. E nesse Ctrl 6 é quando a gente faz da parte 3D. A gente já pega a asa, considera a geometria e tudo mais. Vamos aqui para o Ctrl 1 a princípio, que é o Direct File Design. Aí aparece justamente o perfil que a gente criou, que a gente botou, já está aqui.
Se a gente quiser adicionar outro, só vem aqui na pastinha, abrir, aí vocês selecionam todos que vocês tiverem aí, que vocês quiserem analisar, sai clicando em todo mundo que ele vai carregar aqui embaixo. É sempre bom olhar se ele reconheceu, está com esses parâmetros aqui. Aqui tá a espessura, o lugar da espessura, o camber, tudo mais. Se pode até estar o perfil desenhado ali em cima e tiver tudo 0 aqui embaixo, é o que ele não reconheceu. Tem algum problema nos pontos, você tem que analisar lá. Não adianta você prosseguir aqui que não vai funcionar. Uma outra forma de botar perfis, mas aí são só para alguns, vem aqui em Foil, tem o NACA Foils. Aqui ele vai botar só os perfis NACA, que são perfis gerados por equações. E você pode digitar aí aqueles 4 dígitos que eu falei, e tem também os perfis de 5 dígitos, mas é um pouco mais complicado. Então eu vou pegar aquele mesmo que eu tinha pegado lá, que eu acho que era o 0012, que inclusive é o que a gente usa no nosso leme. É um perfil simétrico, 00, 12% de espessura. Por que a gente usa um perfil simétrico no leme? Porque o avião tem que fazer curva igual para os dois lados. Então, beleza, criei aqui o OK. Salvei ele, pergunta o nome. OK. Aqui vocês podem comparar visualmente a diferença entre um perfil simétrico, sem camber nenhum, e um perfil extremamente com camber alto, né, que é o perfil de alta sustentação. Dá para ver que eles são bem diferentes. E ele reconheceu, aqui embaixo não está zero aqui nesses dois carinhos. E conforme era esperado, espessura de 12%, justamente porque é um NACA 0012. Então, beleza, essa é a tela que a gente vai adicionar os perfis. Agora vamos fazer alguma análise deles. A gente vem aqui no Ctrl 5, que é a parte de análise dos perfis, dos foils. Aí abre essa tela aqui. Nessa tela, a gente tem aqui a parte que ficam os perfis que a gente adicionou. E aqui em cima tem uns menuzinhos. Aqui vai ficar o regime de Reynolds e os ângulos de ataque. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho porque está pegando na aba do zoom. Então, para gerar uma análise, a gente vem aqui em análise, escolhe-se Ba-Análise. E aqui a gente pode escolher, primeiramente, se a gente quer analisar só o perfil que está aberto, que no caso é o 0012, ou uma lista deles. Eu posso escolher a lista, abro a lista e aqui eu seleciono quais eu quero analisar. A gente botou o NACA e o CELIG, eu vou clicar nos dois que eu quero analisar os dois. Tem aqui a opção Select All também para facilitar. OK. Esse tipo de análise não vamos falar a princípio. E o tipo aqui a gente faz de range, que a gente vai fazer uma variação de Reynolds uniformemente distribuído. Então eu quero que, por exemplo, vá de 100.000 a 800.000 num intervalo de 100. Ou seja, eu vou fazer 100, 200, 300, 400, enfim. Normalmente a gente vai fazer uma coisa bem mais refinada que isso. A gente não vai botar em 100 aqui, a gente vai botar um negócio menor. Eu vou deixar isso só para rodar rápido para a aula. Mach é justamente a relação da velocidade do seu avião com a velocidade do som. Então a gente está aqui em Mach 0,05. Provavelmente é o que eu usei no último projeto. Então é 17 metros por segundo que dá isso. A gente está bem longe da velocidade do som. Esse N crítico está relacionado com o descolamento da camada limite, com a parte da transição. Também não vou entrar nesse detalhe, mas pode manter 9, que para a gente é tranquilo. Então pode manter aqui 9, aqui tipo 1 também, que é o padrão. E só seleciona aqui, basicamente, o range de Reynolds, o mínimo, o máximo e o passo que vocês querem, e a velocidade. Aqui é também relacionado à transição do escoamento, que você pode escolher aonde transiciona. A gente deixa no default também. E aqui embaixo é que tipo de dados a gente quer gerar. Então, eu vou gerar aqui para, no caso, pegar os parâmetros variando só o ângulo de ataque. Então, peguei aqui de alfa menos 5 a 18, peguei uma gama ampla, em passos de 1, e isso aqui é um método numérico. Ele vai chegar, vai tentar fazer, se não conseguir, vai tentar fazer de novo, isso para cada alfa, para cada perfil.
Aí aqui embaixo ele pergunta qual o máximo de vezes que eu posso tentar achar a resposta para cada iteração. Aí eu deixei aqui em 100, mas se não estiver convergindo, a gente pode aumentar um pouquinho. Se estiver convergindo muito fácil, a gente pode diminuir para rodar mais fácil. Enfim, basicamente isso. Esse Store Up Points tem que ficar marcado para ele salvar os dados. Uma vez preenchido isso, a gente clica aqui em analisar. Aqui ele mostra justamente a convergência e aqui em cima o que ele está analisando. Então ele está para o perfil, ó, analisou todos os alfas para determinado reinos, aí troca o reino, todos os alfas, troca o reino de todos os alfas. E ele fez isso tanto para o Naka quanto e está fazendo agora para o Selig. Ele está fazendo aqui, é rapidinho, ó, bem mais rápido que um CFD, deu aí, sei lá, 30 segundos. E beleza, já posso fechar essa tela. Aí ele vem aqui e plota esse monte de curva uma em cima da outra. A gente pode clicar com o segundo botão, botar para esconder todo mundo e escolher manualmente qual que a gente quer mostrar. Então vamos, por exemplo, fazer uma análise do Selig. Aqui eu posso escolher o reino, eu vou botar 100.000, que eu sei que é um reino ruim para ele. Como eu estou botando alfa nos eixos, não faz diferença o alfa que eu boto aqui, que ele vai plotar para todos. Aí eu venho aqui e boto para ele mostrar essa curva. Habilito aqui. Pode ver que é uma curva CL-alfa bem esquisita. Toda cheia de pulos. Isso dá justamente porque ele não funciona nesse regime de Reynolds. Então esse Reynolds está baixo para ele. Agora, para pegar como comparação, eu vou pegar 800.000 Reynolds aqui para ele. Venho aqui embaixo de novo. Habilito a curva. Vou mudar a cor para dar a diferença. Botar pontinhos nela. A cor está na parte de baixo aqui. Vou botar uma cor bem mais clara aqui para ficar visual. Então a gente tem basicamente aqui um Reynolds baixo e um Reynolds alto. Pode ver como que a CL aqui é quase uma reta, na CL alfa, e aqui embaixo era a curva toda esquisita. Então isso é uma das formas que vocês podem ver se vocês estão usando o perfil no regime certo. Então, quando vocês estiverem fazendo o projeto, você estima lá que velocidade você vai voar, se não tiver alguma restrição do próprio projeto, quais as cordas, calcula o reino para você ter uma noção de qual reino vocês têm que usar, e a partir disso, vocês usem aqui. Então, a gente pode ver aqui, da mesma forma, Reynolds baixo, muito arrasto. Diminui o Reynolds, diminui o arrasto. Aumentou o Reynolds, diminuiu o arrasto. Vou plotar também, agora para o outro perfil, para o 0012, vou botar 100.000 de Reynolds. Pode ver que já está bem mais linear, porque é um perfil que funciona bem em baixos Reynolds. Só que ele tem um CL muito menor, porque ele é um perfil simétrico. Perfil simétrico não tem aquela parte lá de Bernoulli, da velocidade de cima ser maior que a velocidade de baixo. Perfil simétrico usa só a parte da terceira lei de Newton para gerar sustentação. Vocês podem ver que ele tem muito menos CL, que ele tem muito menos arrasto, e que a relação CL por CD, nesse caso, ele perdeu, porque a gente está num regime de baixos Reynolds também. Se eu pegar ele com Reynolds mais alto, a gente pode ver que diminuiu mais ainda o arrasto dele. Aqui a curva ficou mais linear, ele funciona melhor aqui, e aumentou a eficiência dele também. Mas ainda ele perdeu em CL por CD para o Selig, né? Porque apesar dele ter menos arrasto, ele tem muita pouca sustentação por ser simétrico. Então, basicamente, é essa análise que a gente faz 2D. O ponto-chave é mais a interpretação dela. É isso, tipo, você chega aqui, bota lá os perfis, vem na parte de análise, roda o que você quer e analisa os gráficos aqui. Isso é a parte 2D. A gente pode fazer também análises 3D. Então, uma vez gerados todos esses gráficos aqui para a parte 2D, a gente pode gerar o 3D. É importante isso. Não dá para fazer o 3D direto. Então, a gente vem aqui, arquivo,
Wing and Plane Design, que a gente não está mais falando de aerofólio, 2D, a gente está falando agora de asa. Ele vai abrir basicamente a mesma tela e a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. A gente vai definir uma análise. Só que para definir uma análise, a gente tem que definir antes um avião. Então a gente vem aqui em Plane, define a new plane, e vai abrir essa telinha. Aqui você pode dar o nome para o seu avião. Normalmente a gente faz vários e compara. Aí tem aqui a seção da asa principal, a seção do profundor, a seção da parte do leme e a seção da parte de uma segunda asa, caso vá fazer biplano, por exemplo. E aqui é para uma parte para fazer uma fuselagem, mas eu aconselho fortemente vocês não usarem isso. Primeiro, porque é muito difícil fazer uma geometria nisso, é bem ruim de usar. E segundo, que não dá para fazer geometrias complicadas, dá para fazer basicamente coisas mais cilíndricas. E isso interfere muito na análise. A gente normalmente não quer analisar a parte de corpos rombudos, né, a fuselagem, por exemplo, por aqui. Então, para esse exemplo, eu vou fazer só o da asa. Então, eu vou desabilitar aqui a empenagem vertical, desabilitar aqui a empenagem horizontal e vou vir aqui para definir uma asa. Primeira coisa que ele pede é a envergadura. No caso aqui é a semi-envergadura, é só de um lado. Então, eu vou fazer o avião, por exemplo, com envergadura de 1 metro. Venho, boto 1 aqui, beleza, ele definiu a semi-envergadura para 1 metro. A envergadura total vai ser 2 metros. Aqui a gente define a corda em cada seção. Se eu clico em cima, pode ver que ele marca aqui, ó, na raiz. Se eu clico embaixo, ele marca na ponta. Então aqui eu posso botar a corda na ponta. Vou botar 20 centímetros, 0,2 metros. E em cima eu vou botar, sei lá, 40 centímetros. Já temos aqui basicamente um formato de uma asa. Eu posso dar o sweep ou o enflechamento da asa. Eu posso deixar ela alinhada pelo bordo de ataque. Posso deixar ela alinhada pelo bordo de fuga. Posso não deixar alinhada por nada. Deixar a asa enflechada, que é o que o Rafael perguntou, que é bom para regimes transônicos e ultrassônicos. Pode fazer nesse sentido, mais enflechada. O enflechamento tem componentes também, tem influência na parte de estabilidade e controle. Então, você pode ver que normalmente aquelas asinhas, né, que são aqueles aviões sem cauda, eles não... eles têm um enflechamento grande, normalmente. Mas aí também não entra nessa aula de aerodinâmica, fica para outro assunto. Enfim, a gente pode botar até um offset negativo, se a gente quiser aqui. E sim, existe avião com isso, que é o contrário. A frente dele é para cá e voa assim. Mas para agora eu vou botar aqui... Tipicamente eu pego a diferença desses dois e divido por 4. Então 200 por 4, 0,05. Porque fazendo assim a gente alinha por 1/4 de corda. Que normalmente é onde o perfil é mais espesso. E isso facilita botar a viga dentro da asa, por exemplo. Temos o diedro, que diz a relação de altura entre a raiz e a ponta. Posso botar aqui em graus, vou botar 20 graus. Ó, aqui seria o avião visto de frente. Seria um diedro. Posso botar um anédro, que é um... Claro, não são 20 graus, tá? Eu só estou botando essa quantidade toda para ficar visual. Posso botar um anédro, que é um diedro negativo, que é para baixo. Mas agora eu vou botar 0 mesmo. Aqui em foil, a gente determina qual perfil vai usar essa asa. Então, eu quero fazer uma asa com Selig na raiz. E na ponta, eu posso usar o próprio Selig, fazer a asa com perfil contínuo, ou eu posso fazer a asa com perfil variando. Ele varia linearmente. Posso botar um NACA aqui. Que seria vantajoso, por exemplo, por conta do arrasto induzido. Porque se eu boto um perfil, que a gente viu lá, que tem menos CL, na ponta, aquela distribuição de lift vai cair mais na ponta, o que é bom no quesito do arrasto induzido. Então aqui a gente consegue ver que quando eu defino o perfil, a asa fica gordinha, ela fica 3D. E tem também o twist, que é o washout, como diz no Miranda, que é a relação do ângulo entre a raiz e a ponta. Então eu posso botar, por exemplo,
10 graus na ponta. Não sei se vocês viram que vou aumentar. Ó, ele dá um ângulo de ataque na ponta e não na raiz. Pode ser positivo ou negativo. Bom, é basicamente isso. Eu vou zerar aqui também para a gente ter uma asa. Então, fizemos aqui uma primeira asa, que é uma asa trapezoidal. Então, eu venho aqui e salvo. Então, é basicamente isso. Aí aqui, esse quadrado me refere ao avião. Salvo também. Ele já vai aparecer aqui a asa para a gente. Aqui em cima, a gente tem esse gráfico, que é a tela que a gente está, que tem o avião. E aqui ele dá alguns parâmetros também. Ele dá a envergadura, dá a área projetada, dá, no caso, a massa do avião, que vocês vão usar futuramente. Dá a corda da raiz, ele já calcula a corda média aerodinâmica. Vocês podem ver que eu botei 20 na ponta e 40 na raiz. A corda média geométrica seria 30, mas aqui ele calculou como 31, porque a corda média é aerodinâmica. O taper ratio aqui, que é o afilamento, ele considera ao contrário. Ele não considera a corda da ponta sobre a corda da raiz, ele considera a corda da raiz sobre a corda da ponta. Então, nesse caso, é 2, é maior do que 1. Bom, basicamente isso que ele mostra. E a gente pode fazer as análises. A gente vem para cá, que ele vai plotar aqueles mesmos gráficos, só que agora de uma forma 3D. Aí ele vai considerar, por exemplo, o arrasto induzido, esse tipo de coisa que ele não considerava no outro. Então, vocês podem ver que a asa 3D vai ser sempre menos eficiente do que a asa 2D. E aqui, análise, definir a análise. Aí é que a gente escolhe a velocidade que a gente quer considerar. Tem alguns tipos de análise, que é para velocidade fixa, lift fixo, no caso ele iguala a sustentação ao peso. A gente não definiu o peso, então não vou fazer isso. Tem para ângulo de ataque fixo e para uma variação de beta. Beta é tipo o ângulo de ataque, só que com o outro eixo. É tipo o avião derrapando de lado. Tem aqui as análises. Tem alguns tipos. Como regra, enquanto mais para baixo, mais coisa ela considera. Depois vocês podem pesquisar isso. Tem no próprio site do XFLR5, essas configurações. Inércia, a gente pode definir a inércia do avião lá, ou a gente pode ajustar aqui. Aqui, normalmente a gente não mexe. Aqui você pode configurar a viscosidade e a densidade do ar que vocês quiserem. Pode considerar efeito solo, que vocês ainda não sabem o que é, eu imagino, mas vocês vão descobrir mais para frente no Miranda. E acrescentar algum arrasto extra que vocês queiram. Então, tipicamente a gente não mexe nada disso, a gente só mexe no primeiro, escolhe o tipo de análise que a gente quer, a velocidade, e o segundo para ver qual análise a gente usa. Normalmente a gente usa o 3D, que é a mais detalhada. Beleza, clica em Save. Ele carregou essa tela aqui. A gente pode clicar para analisar. Eu vou botar uma sequência de alfa, marquei aqui. Alfa é o ângulo de ataque. Eu quero sair de menos 2 graus até 10 graus, em passos de 0,2, e clico aqui para ele salvar os pontos. Aí eu clico aqui para analisar, ele vai fazer a análise, e dessa vez ele vai gerar uma curva só. Ele não vai gerar aquele monte de curva que ele não está fazendo para diferentes reinos. Ele está fazendo só para aquela velocidade escolhida. E, inclusive, quando a gente vem aqui na parte da análise onde a gente estava, ele mostra aqui quais reinos a gente está. Ele mostra o reino na raiz, no root e na ponta aqui no tip. Então, se a gente pode, ficou fora do nosso reino, o avião vai ter que voar mais rápido. Então, em vez de 10, eu mudo a velocidade aqui, boto 12 para ele aumentar um pouco o reino e funcionar melhor. Enfim. Então, aqui eu tenho os gráficos da parte 3D, da análise 3D. Temos o CD por alfa, por exemplo, aqui. Vocês podem dar zoom. Aqui, se vocês quiserem mudar um gráfico, é só clicar 2 vezes que ele abre essa tabelinha e vocês escolhem o que vocês querem em cada eixo. Então, eu quero CL por alfa. Ok? Ele vai criar. Tem um detalhe nessa análise que ele considera a CL alfa indo infinitamente aqui. Então, se você quiser saber o seu CL máximo mesmo,
Você vai na parte 2D, vê qual é o seu CL máximo, anota, vem aqui e o seu ângulo, né, que você tem o CL máximo na parte 2D, anota, vem aqui, escolhe esse mesmo ângulo e vê seu CL máximo. Porque se eu botar aqui para rodar até 20 graus, ele vai até 20 graus. E no caso ele foi até 18, mas isso é por conta da parte numérica. Às vezes, se não funcionar assim, vocês podem aumentar e variando aqui com passos diferentes e valores diferentes que ele vai convergindo. Então, eu fiz de menos 2 a 20, não foi. Se eu botar de 15 a 20, provavelmente vai. É um macetinho dele. Ó, já foi. Então, obviamente, o avião não voa com um ângulo de 20 graus. Vou voltar lá na parte 2D para a gente ver isso, que é o Direct Analysis. Te abre aqui na CL alpha, que ele não chega a 20 graus, ele morre antes. E o máximo, no CL que está aqui, né? Que lá a gente fez uma mistura de dois perfis. Então a curva estaria aqui no meio dessas duas. Mas o CL vem até aqui, sei lá, 13 graus, lá a gente está voando em 20. Então, a gente sabe que não vai funcionar. Então, se eu quiser saber o CL máximo, eu venho aqui, pego, sei lá, 13 graus, vou lá no Ctrl 5, no Ctrl 6. 13 graus está aqui. Então, eu sei que meu CL máximo é tipo 1.6. Eu posso plotar outras coisas também. Aqui está, por exemplo, a força por alfa. Vocês podem ajustar, dar zoom. Enfim, aqui vocês brinquem à vontade. Clica 2 vezes. Ó, sei lá, vou botar um CL por CD alfa, por exemplo. E CL por CD alfa do lado de lá. Ele plota aqui o CL por CD alfa da sua asa. Vou criar para comparação agora uma outra asa. Venho aqui, plane, definir um novo avião. Desmarco a cauda, que eu não quero analisar a cauda agora. Defino a asa. Vou fazer uma envergadura de 4 metros. Boto 2 para lá. Vou botar a corda na raiz de 50 centímetros. Corda na ponta eu vou botar de 15. Ou seja, um afilamento considerável aqui, né? A gente pode ver. E no perfil, vou botar o NACA 0012 nos dois, na ponta e na raiz. Tá, mas e se eu quiser fazer uma asa mista? Por exemplo, eu ensinei a fazer a trapezoidal, que é essa, e a retangular, que é quando a gente iguala as cordas. Se eu quiser fazer uma parte mista, uma asa mista, uma parte retangular e uma parte trapezoidal, eu posso vir aqui e adicionar novos pontos, novas linhas nessa matriz aqui. Então, eu posso inserir aqui, definir um ponto no meio das duas. E aqui eu posso ajustar a coordenada deles. Então, se minha asa tem 4 metros de envergadura, eu quero 2 metros de parte retangular, ou seja, 1 metro para cada lado. Que é como está agora. Eu tenho esse novo ponto na posição de 1 metro, que está aqui marcada por essa linha vermelha. E eu aumento a corda para o quanto eu quiser. Eu vou botar 0,5, porque eu quero uma asa mista. Tá, ficou muito feio, vou diminuir um pouco a posição aqui. Vou botar 0,7. Ficou um pouco mais razoável. E aqui, olha, pergunta qual perfil você quer pôr. Ele ficou com o NACA 0012 aqui, o NACA 0012 aqui, e aqui ele está com o Celiga. Eu vou botar o NACA também. Então, basicamente, criamos uma asa. Essa parte aqui, ele está dando um enflechamento, eu posso mudar se eu quiser deixar 0. E essa asa aqui é bem parecida com a última que a gente fez do avião do ano passado. Não são exatamente esses valores, mas é mais ou menos isso. Aí beleza, eu posso salvar essa nova asa. Nesse avião, eu vou adicionar a inércia dele. Eu posso escolher a inércia da asa, da segunda asa, no caso de um biplano, da cauda e tal, da fuselagem, ou posso botar pontos concentrados em algum lugar. Para essa asa, eu vou botar a massa uniformemente distribuída em toda ela. Então, eu clico aqui na asa principal. Ele pergunta como você quer botar a massa. Então, eu vou clicar aqui o Wing Mass, que ele vai distribuir na asa. Vou botar 2 kg. Poderia adicionar
os momentos de inércia, ele dá aqui e tudo mais. Posso botar massa distribuída, os servos, posso, enfim, botar o que eu quiser de massa aqui. Salvei. Vem aqui embaixo, salvo também. Aqui o avião todo. Vou dar um outro nome para ele, sei lá, avião 2. Vou salvar. Aí repete o processo. Vem cá em análise, definir uma análise. Vou manter igual o outro. Conferir aqui se tá painel 3D. Tá exatamente como estava o outro. Vou salvar. E carregou aqui do lado. Vou voltar o alfa para -2. E vou rodar. Aí agora a gente consegue comparar essas duas asas. Reparem que essa segunda asa gerada, o avião 2, está aqui em branco, tem essa legenda aqui, tem um arrasto muito menor que a primeira. E aí eu já quero que vocês já comecem a pensar, por que ela tem menos arrasto se ela é maior? Quer dizer, aqui é coeficiente de arrasto, então é dividido pela área. Mas aqui está a força de lift, você pode ver que ela tem muito mais sustentação que a primeira. Claro, porque ela tem muito mais área, a força considera a área. Ela tem aqui o CL dela, perde um pouco para a primeira, que é de se esperar, já que a gente fez ela com NACA, que é um perfil com menos CL. E o CL por CD dela é muito maior que a outra. Ó. Pode ver que ela é bem mais eficiente. Pode ver que não é porque ela ganhou CL, mas porque ela diminuiu o CD. E aí que vocês pensam, por que essa asa é tão mais eficiente que a outra? A outra tinha aqui uma eficiência de 15 e essa tem, sei lá, 28. Por que essa asa é tão mais eficiente que a outra? O que ela tem de diferente? Então, vocês já comecem a pensar isso. Bom, basicamente XFLR5 é isso, assim, esse é o básico. A gente tem aqui na parte, tem uma outra tela que a gente mostra em relação a semi-envergadura. Eu vou apagar todo mundo aqui, hide all, e vou pegar, por exemplo, avião 2 a 12 metros por segundo, vou pegar um alfa, sei lá, 7 aqui, e vou plotar a curva. Isso aqui é em função da envergadura. Então aqui ele dá o lift em função da envergadura, que é justamente aquela distribuição que a gente falou lá. O CL em função da envergadura. E a gente pode mudar aqui o gráfico, botar o que a gente quiser. Em termos estruturais, já está aqui até o momento fletor em função da semi-envergadura também. Para já responder a pergunta que eu fiz, vou pegar aqui outro avião, 12 metros por segundo, 7 graus também, e vou plotar a curva. E aí você já começa a pensar por que a eficiência de um comparando com a eficiência do outro, olhando para esses gráficos aí. Vocês podem ver a distribuição do lift. Aqui fica um pouco complicado de comparar, porque eles têm envergaduras diferentes, né? Mas eu já digo de uma vez que a resposta está aí. Já vão pensando. Só para fechar, eu vou entrar mais um tópico aqui. Ainda não deu 1h30, dá para fechar aqui rapidinho. Que vocês podem setar outras coisas nos perfis também. Vou voltar lá naquela primeira parte, que é o Ctrl 1. Vocês ajustam os perfis. Vou esconder aqui na bolinha o Selig, deixar só o NACA. E vocês podem fazer nele, por exemplo, um aileron, podem fazer um flap, podem fazer um profundor, um leme. Como é que a gente dobra, entre aspas, o perfil, né? Então vocês podem clicar no perfil que vocês quiserem. Eu vou escolher o NACA 0012. Clicar com o segundo botão nele, tem aqui, Set Flap. E aqui vocês podem escolher como ele vai se dobrar. Tem o LE Flap, que é o Leading Edge Flap, que seria o flap do bordo de ataque, e o Trailing Edge Flap, que seria o flap do bordo de fuga. Então eu posso marcar esse, dobrar um pouco aqui, vocês vão ver como ele se comporta. Ele dobrou a parte da frente do perfil. Ou eu posso fazer na parte de trás, que é como a gente usa no aileron, profundor, tudo mais. Olha, dobrou um pouquinho aqui. Agora, a gente pode ajustar também aonde ele vai dobrar. Aqui eu consigo botar quantos graus ele dobra. Posso botar menos 10, ele dobrou só um pouquinho. Posso botar 30, ele vai dobrar mais. E aqui tem o hinge position, que ele vai dizer a posição da dobradiça.
Então aqui está em 80% de corda, ou seja, só defletiu 20%. Se eu quiser defletir mais, eu boto 50 e vai defletir metade do perfil. Eu vou botar, sei lá, 70 aqui. E também eu posso ajustar a dobradiça no eixo Y. Aqui ele considerou dobrando no meio do perfil, que seria 50% da espessura, mas eu posso botar, por exemplo, 100 para ele dobrar na parte de cima, ou 0 para ele dobrar na de baixo, que visualmente não dá diferença quase nenhuma. E da forma que a gente constrói os aviões, a gente normalmente usa 50%, porque a gente costuma botar a dobradiça no meio. Bom, esse era o último tópico. A gente pode gerar os perfis assim, então eu vou aplicar. Criei esse perfil. Ele vai pedir para eu dar um nome para ele. Eu normalmente eu crio um padrão assim de números para eu me organizar, então esse é o NACA 0012. Aí eu boto aqui, underline, eu defleti 30 graus e 30% da corda está defletida. Né? Que a gente botou para dobrar em 70% da corda. Então dobrou 30%. Então eu chamo ele de NACA 0012 3030. Porque muitas vezes a gente faz análise com o mesmo perfil em várias deflexões diferentes, em várias posições, então a gente começa a se perder. Então eu uso esse padrão aqui para me organizar e salvei como outro perfil. Aí eu posso ir lá na parte de análise aqui, e posso analisar esse perfil novo. Eu venho aqui, vai ter o NACA 3030, crio análise, análise, vou rodar do jeito que está aqui mesmo, botar aqui current file. Ele vai rodar aqui rapidinho, porque é um perfil só e são poucos reinos. Mas nunca costuma demorar muito, não. Assim, no máximo aí 5 minutos, mesmo com muitos perfis e muitos reinos. Aí terminou. E aí entraram as curvas dele aqui também. É aquela coisa, eu posso apagar, ir aqui, escolher mostrar um por um. E posso usar esse perfil também na parte 3D do meu avião. Que é lá no Ctrl 6. Aí eu vou lá para mudar o avião. Se eu quiser alterar o avião que já está aberto, é Ctrl P, Ctrl de Plane. Ou eu posso vir aqui em Plane e editar o Current Plane. Está aqui, só que dá mais trabalho. Está aqui, Ctrl P. Nesse avião, eu posso definir, aqui na parte do perfil, eu vou botar o perfil defletido. Pode ver que está defletido aqui. Aliás, eu vou fazer isso para o outro avião. Vou pegar aqui o avião que eu chamei de avião 2, dar Ctrl P, definir, aí está ele aqui. Eu quero botar esse flap só nessa parte aqui, só nessa parte retangular, por exemplo. Então eu boto na raiz, eu quero esse perfil defletido. Vocês podem ver que ele já defletiu aqui na raiz, mas não defletiu na ponta. Aí no final aqui eu vou botar esse perfil também, porque eu quero esse tempo todo. Só que se vocês repararem, ele mexeu um pouco aqui na ponta de asa também, aqui na parte afilada. Não sei se está dando para ver. Por quê? Porque é contínuo isso aqui. Então, se eu quiser quebrar a geometria aqui, eu tenho que duplicar alguma dessas linhas. Então, eu pego essa linha aqui, por exemplo, vou botar para inserir depois e vou copiar exatamente os mesmos dados. 0.7, aqui 0.5 e aqui 0. E aqui eu vou botar o perfil, o NACA mesmo, só que sem a deflexão. Esse aqui. Vocês podem ver que ficou descontínuo. Olha, ele separou uma parte da outra da asa, que aqui tem uma duplicação. Vocês não podem fazer isso na ponta, senão vai dar erro, mas aqui vocês podem fazer. E nem tem por que fazer na ponta, justamente por ser a ponta. Então eu criei uma asa com flap, por exemplo. Eu posso salvar da mesma forma. Salvo aqui também. Aí ele falou, você mudou o avião. Eu vou apagar os resultados. Vai ser beleza. Ou você pode salvar como um novo avião, dar outro nome para ele. Vou salvar como outro, vou chamar de avião 2 flap. Aí eu venho aqui, vou ter que gerar uma nova análise para ele.
Vou deixar com os mesmos dados que já estavam, salvar, vou rodar a análise. Pode ver que ele deu alguns erros aqui. Esse could not be interpolated não é problema, mas esse, quando ele fala que está fora do envelope de voo, normalmente é porque você rodou pouco aquela parte 2D, você não rodou para todos os Reynolds utilizados. Aqui até está dentro de um Reynolds que eu rodei, que é o 400.000, mas é que eu rodei em passos muito grandes, eu rodei de 100 em 100.000, então ele acaba perdendo alguns passos. Mas se vocês fizerem mais fino, não vai dar erro lá. Eu vou voltar para a parte que tem os outros gráficos aqui, que não são os gráficos em função da corda, da envergadura. E vocês podem ver que agora esse avião 2 flap, ele está acima dos outros. Ele tem mais arrasto do que o sem flap, tem mais arrasto do que aquele outro avião. Mas em relação à sustentação, olha como é que aumentou. Eu tinha aquele avião que estava aqui com bem menos CL, e eu tinha feito aquele outro avião com perfil Selig, que é um perfil de alta sustentação, e aqui era um perfil de baixa sustentação, era um perfil simétrico. Mas ao adicionar o flap, eu aumentei muito o CL. Olha, eu cheguei basicamente igual ao outro. Foi até coincidência isso aqui. Então, o flap aumenta o CL, mas aumenta o CD também. Então, aproveitando para explicar por que os aviões têm flap, é justamente por isso. Os aviões são feitos para voar em grandes altitudes e em grande velocidade. Por exemplo, um Boeing aí, que vocês viajam, vou para São Paulo, vou para os Estados Unidos, vocês vão num avião que foi feito para voar em grandes altitudes e grande velocidade. Como a gente viu lá na equação do lift, o lift vem com a velocidade ao quadrado. Então, quando o avião está lá voando onde ele deveria voar, que é muito rápido, ele vai ter bastante sustentação, beleza. Mas e na pista de decolagem, que ele está devagar ainda? O avião decola com menos da metade da velocidade máxima dele. E decolagem é bem mais crítico, você tem que ganhar altitude, não é só manter um voo nivelado. Então, justamente por isso tem o flap, que é o piloto bota flap durante a decolagem, vai gerar mais arrasto, como a gente pode ver aqui, mas vai gerar muito mais CL. Aqui a gente aumentou, saiu de 0 foi para 0,5, tipo, deu um aumento considerável aqui em CL de alfa zero, por exemplo. Então, com isso, o avião consegue decolar com um comprimento de pista muito menor e, claro, vai gastar mais combustível por isso, porque aumentou o CD. Mas assim que o avião decola, ele recolhe o flap, você vai voltar para essa curva de CL, que você vai perder arrasto induzido, que depende do CL ao quadrado. Você vai perder o arrasto de forma geral, então seu avião vai ficar mais eficiente e vai conseguir decolar em pistas curtas. Só para fechar aqui, eu vou mostrar mais uma outra análise. Vou esconder todas as curvas. Vou fazer uma análise de lift fixo. Então, vem aqui, mesma coisa. Em vez de botar fixed speed, vou botar fixed lift. E só que eu peguei o avião errado, né? Eu vou fazer com um avião sem o flap. Vou pegar o avião 2 sem flap. Então, vem a análise, definir uma análise, fixed lift. E ele vai usar de default a massa do avião, que já está definido aqui. Eu poderia mudar, mas eu vou manter aí. E vou rodar. Salvei, vou rodar aqui para diversos ângulos de ataque. E uma análise interessante que a gente pode fazer com esse fixed lift é a relação de razão de descida, razão de planeio. O que é a razão de planeio? Por exemplo, se acabou o combustível do avião, ou o caso de um planador, por exemplo, é o quanto o avião vai para frente em relação ao quanto o avião perde de altitude. A gente viu lá que ele não pode manter um voo reto e nivelado sem a tração do motor. Então, se ele não tem atração, ele tem que manter a velocidade de alguma forma, que vai ser perdendo altitude. Aí, uma análise que a gente pode fazer no CFR5, se a gente quiser mostrar 4 gráficos, a gente aperta 4 de for. Se a gente quiser mostrar 2, a gente bota T de 2, fica maior. Aí, uma análise que a gente pode fazer é, por exemplo, relacionar as velocidades. Então, eu posso botar aqui
velocidade em x, que é a velocidade para frente, e velocidade em z, que seria a velocidade para baixo, no caso sem o motor. E ele vai plotar essa curva aqui. E aí, não vou explicar muito bem hoje o motivo, mas existe uma forma de descobrir a razão de planeio do avião, que é traçando uma reta da origem até ela ser tangente a essa curva. Isso vocês vão precisar usar no projetinho que vai ser passado para vocês. Então, para ter alguma precisão, a gente não vai exigir que vocês peguem essa curva, que tem como exportar. Você pode clicar no segundo botão e salvar esses pontos no arquivo, botar no Excel, no MATLAB, enfim. Mas a gente quer ser prático com vocês, a gente não quer que vocês tenham trabalho, a gente quer só que vocês aprendam. Então, vai basicamente pegar essa curva aqui, vocês podem dar um zoom aqui para ter alguma precisão. A origem vai se manter na escala ali. E a partir disso, vocês podem pegar uma régua mesmo, alguma coisa, liga a origem no ponto da tangência. Eu não vou fazer com a régua aqui que vocês não vão ver. Não sei se tem como escrever na tela. Acho que tem aqui. Vocês peguem uma reta aqui tangente. Aí esse ponto de tangência está relacionado com a velocidade de planeio, que se vocês derem zoom, vocês podem achar esse ponto que está aqui tangente e, a partir disso, descobrir a inclinação dessa reta. Que a inclinação dessa reta é justamente a razão entre a velocidade em x e a velocidade em z, que é o quanto você vai para frente relacionado ao quanto você desce. Então, vou, por exemplo, uma vez traçada essa reta, deixa eu voltar para o mouse normal. O desenho fica junto com a tela. Mas vocês podem traçar essa reta melhorzinho depois. Aí vou no olhômetro aqui, vou pegar um ponto que está... Vocês deem um zoom para pegar com um pouco mais de precisão. Mas vou dizer aí que no eixo X, né? O eixo X, que no caso é o de baixo, a gente está em, sei lá, 0,3. E no outro a gente está, sei lá, no 9. Então, divide 9 por 0,3, a gente vai ter a razão aí de, sei lá, 30, quase, 28, 29 aí de planeio. Tá? Espero não ter errado a conta, acho que é isso. Então, é basicamente assim que a gente vai calcular a razão de planeio nesse primeiro momento. Então, bom, é isso. Com isso eu encerro a aula de hoje. Futuramente a gente vai passar esse projetinho para vocês, a gente vai só fazer uns pré-cálculos antes para ter mais ou menos uma noção da resposta antes de passar e para não dar um resultado muito louco. Eu falei bastante de planador hoje, porque provavelmente o projeto vai ser sobre um planador e que a gente vai ter que considerar a razão de planeio, que é como eu acabei de mostrar para vocês. Essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, vou disponibilizar o PowerPoint e vou passar para vocês também depois esse projeto certinho do que vocês vão fazer, para pegar um pouco a prática e de uma forma que eu considero bem legal, né? Porque então já praticamente acabaram de entrar e já estão meio que projetando um avião. Por mais simples que seja essa fase, já é algo visível, né? Então é isso, muito obrigado pela atenção. Vou deixar agora aberto para vocês tirarem dúvidas e darem um feedback aí, falarem se gostaram, se não gostaram, se foi muito rápido, se foi devagar, tudo mais. Podem abrir o microfone e falar aí.